Parece tudo bonitinho, então, mas qual a proposta? Se nós fazemos uma proposta mais avançada, você coloca toda a direita em dificuldade para dizer o que é que estamos defendendo. Se nós ficamos na generalidade apenas defendendo o passado, que é um patrimônio importante que nós temos que defender, mas não podemos ficar só nisso. Então, esse é o objetivo do nosso Congresso, é analisar, tirar conclusões e propor aos partidos que compõem a coalizão uma plataforma e um programa mais avançado. Mas, por outro lado, diferentemente dos outros congressos, essa primeira parte, em que nós analisamos, procurando tirar conclusões sobre a questão da conjuntura e sobre esses novos passos para o Brasil, nós analisamos também o partido. Antigamente, nós fazíamos a análise do partido desligado da conjuntura. Agora não, ele é parte integrante. Então, o que nós pretendemos é exatamente construir um partido. Para você construir esse partido, você tem que ter um partido formado politicamente. Não existe revolução sem teoria revolucionária. No passado, nós éramos muito pragmáticos. As pessoas não estudavam muito. Entende? Agora, todo mundo tem que estudar. É operário, é camponês, é dona de casa. Nós temos que entender as leis que regem a nossa sociedade. Porque se nós não conseguirmos, é claro, que alguns companheiros têm um nível, digamos assim, mais avançado, como tudo na sociedade, mas todos temos que ter conhecimento. Nós temos que aprofundar o conhecimento da teoria revolucionária. Exatamente, nós temos que combater o dogmatismo. Para nós não é suficiente um documento frio. Isso é importante como indicador. Para nós não é suficiente ler os textos marxistas. O grande problema que está colocado para nós é, com base no marxismo, construir uma teoria política que faça o país avançar. Então, essa é uma dimensão. Agora, outra dimensão, você pode ter uma teoria muito bonita. Se você não tiver um instrumento prático, não resolve. O Stalin que dizia, lá desse exemplo, você está na margem de um rio. Você, então, faz o plano de como você vai atravessar o rio. Mas se você não tiver canoa, você vai ficar no plano o tempo todo e não atravessa o rio. Então, você tem que saber como é que você vai atravessar, você vê o que você... Mas você tem que ter um instrumento operacional. E o instrumento operacional para a transição é o povo organizado. É o povo na rua. Então, nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter a política. Nós temos que ter uma política que dê resposta aos problemas. Um dos problemas graves que aconteceu no mundo socialista foi a incapacidade, pelo dogmatismo, de analisar e dar resposta às questões novas que estavam colocadas. Essa é a questão das questões importantes da crise do socialismo. É o dogmatismo, a incapacidade, o abandono da dialética. Que a dialética é exatamente o pensamento marxista, em que diz para você que o marxismo não guia para a ação, mas não é uma bíblia. Que ele tem que ser colocado como instrumento e você tem que encontrar as respostas concretas em cada modelo acabado. Porque não há como você pensar em socialismo na China, na Albânia, na Índia, e no Brasil, que é um país inteiramente diferente, que tem uma economia inteiramente diferente, que tem uma cultura inteiramente diferente. E nós temos que falar com o discurso que entra na razão e no coração do povo brasileiro. Se nós não tivermos capacidade, você vê que essa política nova que o partido faz hoje em dia aproxima a gente da sociedade, dá a gente uma cara de Brasil. Então, esse esforço que nós temos, esse partido que nós temos que construir. Isso significa também que nós temos que ter um partido grande, forte, influente junto às massas, influente junto à juventude, um partido forte. Nós já estamos no passado um partido pequeno. Hoje nós já estamos crescendo. Nós precisamos de crescer mais ainda. Para isso nós temos que abrir as portas do nosso partido. Nós temos que ter audácia. Nós temos que confiar na nossa capacidade de convencer as pessoas. Temos que abrir as portas. Ao abrir a porta, nós vitalizamos. Como tudo na vida, não existe nada perfeito. Hoje, a experiência do socialismo na China, por exemplo, e eu já fui na China algumas vezes, quer dizer, se por um lado a China está crescendo, como Cuba também, esse crescimento traz problemas. Como tudo na vida, não tem nada perfeito. Então, também o crescimento do PCdoB, o abrir as portas do PCB, nos traz problemas. Às vezes você tem certas concepções muito pragmáticas. Você tem, às vezes, sobretudo quem exerce uma função pública, como dirigente, como parlamentar, ou como dirigente sindical também, às vezes com uma perspectiva em que aquela função passa a ser o centro. Porque para nós o centro é o partido, é a revolução, é a posição da nova sociedade, tudo mais está colocado assim. Nós temos camaradas que morreram, foram assassinados, camaradas que não foram, mas foram torturados.
Viveram muitos anos na clandestinidade em função de um ideal. Então nós temos que ter claro para nós que nós temos que abrir o partido, mas nós temos que ver fundamentalmente o coletivo. É exatamente uma visão maior, uma visão de construir uma sociedade. Isso não anula o papel individual. É a capacidade de você saber o que é o principal e o que é secundário. Para nós, o principal é o coletivo. Mas isso não pode nem deve anular o papel individual de cada um. Então, esse esforço de abrir o partido, mas manter o partido, quer dizer, como instrumento da formação teórica, que aqui em Minas já tem, mas vai certamente aprofundar mais, a formação dos novos militantes. Né? E, ao mesmo tempo, você ter um partido forte, um partido preparado, um partido integrado nas massas, é o caminho da construção de um novo partido que nós necessitamos. A outra questão diz respeito à conjuntura internacional. O que nós enfrentamos hoje é uma crise do sistema capitalista. O capitalismo vive uma crise prolongada. Os teóricos analisam que essa crise tem dimensões semelhantes às graves situação. E naquele momento, que teve a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, qual foi a alternativa do capitalismo? Foi exatamente o problema de uma nova política de intervenção do Estado na economia. Né? Agora, o que está havendo é exatamente por isso é que chama neoliberalismo, que é o retorno ao capitalismo sem limites. É exatamente a liberdade completa do capital. Então, nós estamos vivendo essa situação. E ela se tornou muito mais complexa porque o capitalismo internacionalizou muito mais. O sistema produtivo está internacionalizado. Você tem fábricas americanas hoje na China, no Japão, no Brasil. Então, a produção está internacionalizada. Por quê? Com a forma de você garantir os lucros. Porque já o capitalismo ele já não consegue obter os mesmos lucros, quer dizer, num país determinado. Então, ele vai à busca de uma mão de obra mais barata para poder ter uma coisa altamente complicada, que é o processo de financiarização. Criou-se a partir de um determinado momento, hoje a hegemonia não é do empresário produtivo, tanto assim que o Watson falou para a deputada aqui, deputado, só pode ter certeza, ele não fica com receio de comunista, não, porque nós temos uma visão maior. Nós consideramos que o capital produtivo joga papel em um projeto nacional de desenvolvimento. Hoje, nosso grande inimigo é o capital financeiro. E ele, no fundo, é que hegemoniza todos os meios de comunicação. Na verdade, controla o próprio setor produtivo. E o que aconteceu com esse processo de financiarização? Gente, é que criou a chamada bolha financeira. Hoje em dia, porque no passado, o volume de recursos, de papéis que existia, mais ou menos correspondia ao nível da produção. Hoje você tem um volume, quer dizer, enormemente maior de papel, de capital, de dinheiro, enfim, de uma série de mecanismos que tem no sistema. E aí iniciou a crise. Iniciou a crise exatamente com as chamadas letras do Tesouro norte-americana, relacionado com o problema urbano lá nos Estados Unidos, com o problema imobiliário, que essas letras não tinham lastro. É isso. Quer dizer, você tinha letras imobiliárias, que a hora que foi cobrado não tinha como pagar, porque não tinha lastro. Aquela coisa, um certo, digamos assim, a coisa que não tem correspondência na realidade. Essa é a situação que o mundo está vivendo, a situação de crise profunda. E essa crise, ela termina gerando uma situação do desenvolvimento desigual do capitalismo. Então, enquanto algumas ações enfrentam a situação de crise, de paralisia, que é o que ocorre nos Estados Unidos, no mercado comum europeu, o que ocorre no Japão, ao mesmo tempo, outros países passam a jogar papel decisivo no mundo. E aí é o tal negócio dos países em desenvolvimento, os chamados BRICS. Porque o que ocorre? Enquanto a maioria dos países do mundo adotou a política neoliberal, e com isso, então, inibiu a possibilidade de crescimento, o que aconteceu com a China, com a Índia, com o Brasil, a partir do Lula, com a África do Sul? Eles passaram a adotar exatamente o modelo que foi adotado na crise, guardada as devidas proporções, mas foi adotado na crise de 20 e pouco, que é a intervenção do papel para estimular o crescimento da economia. Só que agora, é claro, não só isso, não era meramente para intervir, para dinamizar a economia.
Mas ela tem que gerar dinheiro, melhorar as condições de vida do povo e, simultaneamente, preservar a questão do meio ambiente. Então, é uma concepção diferente do modelo de desenvolvimento. Com isso, o que aconteceu? Esses países, China, Brasil, desenvolveram, cresceram enormemente. Eram países que estavam travados. O México, por exemplo, que não adotou esse caminho, né? A Argentina, que num primeiro momento também não adotou esse caminho, aprofundaram a crise. Aprofundaram a crise na Argentina ao ponto em que eles chegaram em determinado momento que eles tiveram exatamente dar calote, porque não conseguiam seguir mais as normas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional. A partir do governo Lula, teve essa alteração de rumo. E aí se criou exatamente uma situação nova no mundo. É isso que é o problema. Nós estamos vivendo uma nova situação no mundo, em que o imperialismo entra em dificuldade, entra em crise, e que alça voo os países em desenvolvimento e que sobrevive a China. Quer dizer, a China que no passado, e eu conheci a China no momento que ela enfrentava a situação difícil, de isolamento, de dificuldade, país socialista. E é um país socialista, é claro, que os críticos sempre criticam de qualquer maneira. Não, ele lá é capitalista. Não é capitalista de coisa nenhuma. Eu tive na China e fui ver lá o seguinte, é incrível, mas tem... Onde é que está a Jo? Eu quero falar com a Jo, mas não consigo ver onde é que ela está. Mas deve estar por aí. Então, o que ocorre na China? Olha bem a situação absolutamente esdrúxula. 93% das empresas da China são de capital privado, inclusive capital estrangeiro. Somente 7% é de capital público, empresas públicas e estatais. Esses 7% detêm 70% da produção. Só isso. Os 90 e tanto detêm 30%. Só isso. Ou seja, o núcleo estratégico da economia está na mão do Estado. O Estado planeja. Quer dizer, uma empresa americana quer ir para a China, tudo bem. Só que ele vai para a China não em função meramente dos interesses dele, mas o planejamento do banco diz para onde ela vai e para que setor. Ou seja, coloca o capital a serviço de um projeto nacional de desenvolvimento. E com isso